Boa noite, povo de Deus. Graças a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós entramos na Tua presença e eu quero te pedir, ó Deus, por todos aqueles que têm um coração aquebrantado, a alma ferida, a alma aflita, aquela pessoa, meu Pai, que não consegue mais acreditar no amor, não consegue acreditar, meu Pai, que ela ainda pode ser feliz, porque o mal fatigou ela, meu Pai, o mal tem feito ela sofrer, o mal usou pessoas, meu Pai, para enganá-la, para atrapalhar o processo da felicidade dela, e hoje, meu Pai, ela não crê mais, ela está desesperada, decepcionada, é como se estivesse doente, sentimentalmente falando, meu Pai. Por isso, temos a terapia para curar, para libertar, para transformar, para restaurar o que está quebrado, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, faça a obra, faça com que o teu santo nome venha a ser santificado, glorificado na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém. Agora nós vamos pegar a visão. Vamos pegar a visão. Vamos falar da visão de Deus para a humanidade, para o mundo, para nós. Como é que Deus nos vê? Como é que Deus o que Deus sonha para o nosso futuro amoroso? Aí nós vamos lá no princípio, naquilo que é o projeto inicial. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano para que o ser humano tivesse uma aliança eterna com Ele, para que o ser humano tivesse um casamento eterno com Ele. Ou seja, Deus nos vê como pessoas casadas com Ele, mas que essa aliança fosse eterna. Em algum momento essa aliança não deveria ser quebrada, em algum momento essa aliança não deveria ser interrompida, mas os primeiros habitantes, Adão e Eva, eles quebraram essa aliança por meio da desobediência a Deus. E a partir dali, então, a aliança que não era quebrada, não tinha início nem fim, pronto, ali foi quebrado e teve que vir então Jesus para uma nova aliança. Amém, pessoal? E Deus sempre sonhou com isso, porque quando Ele coloca o casal ali no Jardim do Éden, ali estava a família de Deus. Deus é família, e a família de Deus não pode ser uma família desestruturada, não pode ser uma família desunida, não pode ser uma família onde reina a mágoa, onde reina o rancor, onde reina a confusão, onde reina o desentendimento. Não, a família de Deus é uma família que tem harmonia, que tem paz, que é feliz. Esse é o projeto inicial. E Deus tem sempre lutado para que esse projeto pudesse permanecer, até porque hoje nós vivemos com base na nova aliança. E na nova aliança do Senhor Jesus, Ele quer que aquilo que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden possa ser restaurado nos dias de hoje. Então, quando o casal, eles vivem com base nesse princípio da aliança com Deus, eles passam a ter uma família segundo o modelo de Deus, segundo os princípios de Deus. Só vai dar errado se você fizer do seu jeito, mas se você fizer do jeito de Deus, então aquilo que foi
projetado, aquilo que foi preparado, vai chegar também no seu lar, vai chegar também na sua casa. Então, a esse respeito, o estudo que nós temos hoje fala sobre o valor do sal. O valor do sal na aliança com Deus. Porque naquela altura, toda pessoa que quisesse ter uma aliança com Deus por meio do sacrifício, eles precisavam usar o sal. O sal era usado para conservar o sacrifício, para conservar a carne, aquilo que era apresentado. E Deus faz menção ao sal, porque o sal tinha um certo valor também. O sal era a moeda de troca. O sal era o dinheiro que hoje nós usamos, o kwanza, naquela época era o sal. Daí que surgiu o salário. A palavra salário vem do sal. Então, Deus faz menção à conservação, à preservação da aliança por meio do sacrifício com sal. Para que eu possa preservar essa aliança do ponto de vista espiritual, agora vamos no espírito, para que eu possa preservar essa aliança do casamento, essa da vida amorosa, por meio do sacrifício mútuo, tem que haver sal. Se não houver sal, que é a moeda de troca, esse casamento, essa aliança, tem um tempo de validade. E se esse casamento, essa aliança, tem um tempo de validade, então já não está dentro daquilo que é o princípio de Deus, dentro daquilo que é o modelo de Deus. Porque Deus, ele tem um modelo, ele tem um princípio, e esse princípio não pode ser quebrado. Então, se eu e a Mary queremos que a nossa aliança de casamento vá até o último dia da nossa vida, não venha a ser quebrado, não venha a ser interrompido, nós precisamos temperar essa aliança com o quê? Com sal. Esse sal vai fazer com que essa aliança vá até o fim. Essa aliança permaneça até o fim. De hoje até o dia em que Jesus nos levará dessa terra, até o dia da nossa promoção, com base naquilo que é o mundo, nós vamos enfrentar situações, problemas, dificuldades, vamos enfrentar tudo que um casal enfrenta. Vamos enfrentar tanto momentos bons como momentos ruins. Mas como o casamento já está sendo temperado com o sal, então não estraga, não estraga nada, continua firme e forte até Jesus nos levar. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, o nosso Senhor Jesus, ele chega e diz: vós sois o sal da onde? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ou seja, como é que você vai conservar se o sal é insípido, Sal diluído, sal sonso, para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, aqui não está dizendo que nós vamos ter o sal, mas que nós próprios temos que ser o sal. Eu só terei um casamento temperado quando eu sou o sal. Se você quer ter um casamento segundo o modelo de Deus, segundo a vontade de Deus, aquele casamento que às vezes você admira nos pastores, nos bispos, que você olha e você fala assim: puxa, como é possível que eles não brigam? Não é que eles não brigam, é que eles têm o sal que os conserva, que os guarda. Aliás, eles não têm, eles são o próprio sal. Porque Jesus disse: vós sois
o sal da terra. Então, quando você é o sal, você tem um casamento preservado, conservado, e não tem como estragar. Então Deus, ele diz, olha, para que dê certo esse casamento, essa aliança tem que ser temperada com o quê? Com sal. Amém, pessoal? E aí você vai entender o que isso significa, quando em Levítico capítulo 2, versículo 13 fala: não deixarás faltar a tua oferta de alimento, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás o quê? Vamos interpretar, vamos traduzir essa passagem. Aqui estamos a falar de oferta. A sua vida tem que ser uma oferta para o seu marido, tem que ser uma oferta para a sua esposa. Não apenas oferta, mas também sacrifício. Você não é apenas o sal, você é o sacrifício temperado com sal para a sua esposa, para o seu marido. Então, você está sempre se oferecendo para agradar. Mesmo que o outro lado não retribua, mas você está sempre se oferecendo para agradar. Você está sendo a oferta. E às vezes, quando nós tomamos decisões como essa, passa-se a impressão que estamos sendo bobos, que estamos sendo burros, né? Que a outra pessoa vai nos apanhar a pata. Essa linguagem vocês entendem, sim ou não? Sim. Que a outra pessoa vai nos apanhar a pata, que a outra pessoa vai zombar, vai escarnecer da gente. Mas você está sendo uma oferta, um sacrifício temperado com sal para o seu cônjuge. E com aquela consciência de que, se comportando dessa forma, você não está fazendo isso para ele ou para ela. Você está fazendo para o teu Deus. Você está fazendo para aquele na qual você formou a primeira aliança. Por isso é que muitas das vezes, quando a gente orienta algumas pessoas, nós temos falado assim: antes de você casar com o fulano ou com a fulana, você tem que ser casada com quem? Já tem que ter tido uma aliança, porque o casamento que você vai ter com aquela pessoa é uma extensão da aliança que você já tem com quem? Com Deus. Você só será sal de verdade, temperado, se você já tem essa aliança com Deus. O teu casamento é uma extensão dessa aliança, senão não dá certo. Porque se você não casou com Deus, você não vai carregar o princípio da fidelidade, da lealdade, do comprometimento, porque é o que você é diante de Deus. Eu vou tratar a esposa ou o marido do jeito que eu me comporto diante de Deus. Se diante de Deus eu sou fiel, se diante de Deus eu sou leal, então essa aliança que se estende na nova aliança que eu tenho com a minha esposa ou com meu marido, vai fazer com que eu seja leal com ela, que eu seja fiel a ela. Hoje você vê homens que não conseguem ser fiel com a esposa, não conseguem ser fiel com o cônjuge, porque nunca foram fiéis com Deus, porque a sua aliança com Deus foi quebrada, não tem levado a sua aliança com Deus a sério. Então, se não há aliança com Deus, não haverá aliança com a esposa, não haverá aliança com o marido. Será aquele casamento que caminha aos trancos e barrancos. Você quer confiar, mas não consegue, porque ele dá motivos de você desconfiar. Você quer amar, mas você não consegue, porque volta e meia surge sempre uma situação que impede de você expressar esse amor. Mas você tem que fazer a sua parte, porque fazendo a sua parte,
Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que aquela pessoa mude. Se você é fiel diante dele, diante de Deus, você tem essa aliança, então Deus tem que se encarregar em te fazer feliz. Ou essa pessoa muda, ou Deus mata ela, ou Deus tira ela do seu caminho. Alguma coisa vai acontecer. Você só precisa fazer a sua quê? A sua parte. Você só precisa fazer a sua parte e ser fiel. Essa aliança é necessário, mas essa aliança que nós estamos falando aqui, não deixarás faltar a tua oferta de alimento, o sal da aliança do teu Deus. Aqui não estamos a falar do sal da comida. Esqueça o sal da comida. Aqui estamos a falar de ingredientes que trazem sabor no casamento. Aqui estamos a falar do espírito que tempera o casamento, do espírito que traz a união, do espírito que sustenta a lealdade, a fidelidade, o comprometimento. Esse espírito não é o sal, esquece o sal da comida. Estamos a falar do espírito do amor. O espírito que faz com que você e a tua esposa, quando vocês estão juntos, vocês são amigos. Vocês não são apenas um casal. Vocês são amigos. Vocês compartilham, vocês conversam, vocês têm sabor de estar um com quem? Com o outro. Né, filha? Você já vai falar porque eu te falei, né, filha? Eu já te falei, você tem que me interromper, mas pronto. Estamos juntos há muito tempo, mas é até hoje. Você tem que pegar o espírito, meu. Pega o espírito. Aqui eu vou e vou indo. Normalmente os pastores, como nós já temos esse hábito de estar no altar pregando, a gente não para, né? Aí você até se esquece que tem alguém aqui do lado. Mas, vê se não é isso, amor. Boa noite. Ao ler essa passagem de Levítico 2:13, duas coisas chamam muita atenção. A primeira é o sacrifício, que é a oferta, né? A oferta de alimentos. E a segunda coisa é o sal, dois elementos muito indispensáveis na hora de agradar a Deus. O que eu vou falar sobre a oferta, sobre o sacrifício? É aquela situação em que um serve o outro, em que um dá o seu melhor para o outro, nunca visando-se a si próprio, né? Porque há pessoas que fazem coisas com interesse próprio, fazem pensando nelas, tendo, não, mais tarde eu vou ter uma retribuição do que eu estou a fazer aqui agora. Isso não é válido. Deus conhece as intenções. Talvez o seu parceiro nem saiba que dentro de você há uma intenção própria, há uma intenção egoísta. Mas Deus sabe, e Deus, Ele não pode abençoar um casamento assim. Então, nós fazemos realmente para agradar o próximo. Quando nós nos casamos, nós começamos a viver em função da outra pessoa. Não mais em função de nós mesmas o tempo todo, mas para o outro. Então, me arrumo para ele, eu me visto para ele. Se ele gosta de uma mulher calada, eu vou fazer um sacrifício de ficar mais calada, mesmo que eu goste de conversar bastante, mas porque ele gosta de ter paz, silêncio, então eu vou respeitar esse momento. Eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para agradá-lo. E por sua vez, ele também fará coisas que vão me agradar. Isso é casamento. Ninguém visa os próprios interesses e isso é sacrifício. Não é fácil você negar a si próprio. Não é fácil você mudar um hábito que está com você há 30, 40 anos. É muito complicado, mas por amor àquela pessoa com quem eu me casei e decidi dar a minha vida, eu vou fazer esse sacrifício, essa oferta. E o que é o sal? O sal é o que está no nosso caráter. Quando nós temos um encontro com Deus, Deus coloca em nós características que são os frutos do Espírito Santo. Então, o sal é espírito de perdão, lealdade, confiança no outro, mansidão, bondade, tudo isso é o sal que tempera o nosso casamento. Por isso, solteiras, eu não aconselho vocês a casar com alguém que não tem uma aliança com Deus. Essa pessoa não sabe perdoar, essa pessoa não sabe ser fiel, leal, essa pessoa não sabe ser bondosa, amorosa, não sabe servir o próximo. Então, você que tem a oportunidade de fazer um bom casamento, fazer uma boa escolha, vigie, aprenda e ponha em prática
na hora de escolher uma pessoa, que seja uma pessoa que já tem um compromisso com Deus, porque tendo um casamento com Deus, ela vai saber cuidar de si. Então, essa é a característica, é o que agrada a Deus, sacrifício e sal. Em outras palavras, um servindo o outro, mas tendo, né, as características do próprio Deus para temperar esse casamento. E no caso, filha, dos solteiros, por exemplo, às vezes surge a pergunta, mas como é que eu vou saber se aquela pessoa é nascida de Deus? Como é que eu vou saber se ela tem ou não o Espírito Santo? Há muitas formas de você, pelo menos, saber o mínimo que eu digo, digamos até 5%. Primeiro, é que você tem que ter a arte da observação. Quando a gente vem à igreja, porque tem que ser na igreja, tem que ser dentro do nosso mundo, não pode ser fora do nosso mundo. Porque se for fora do nosso mundo, esquece. Se aqui dentro já é difícil encontrar um batizado com o Espírito Santo, imagina lá fora. Imagina lá na escola, no trabalho, no bar, fora. Não, é difícil. Então, na igreja, mesmo na igreja, eu tenho que ter a arte da observação. Eu vou observar quem é essa pessoa. Já sei que é solteiro, já sei que é uma menina solteira, mas quem é ela como cristã? É alguém que se envolve na obra de Deus? É alguém que está em um grupo ganhando almas? É alguém que tem tido disposição para participar das obras sociais que a igreja tem? Ou é alguém que você chegou, viu na igreja sentado, assistiu o culto, e logo você se encantou porque é bonito ou é bonita, e não procurou saber quem é ela como cristã? Tá bom, aí você descobriu que é alguém que se envolve, está num grupo, se calhar é evangelista, já é um caminho andado. Porque se a pessoa tem aquela visão de se entregar para as coisas de Deus, é porque dentro dela há alguma coisa boa. Mas ainda assim não é suficiente. Você vai precisar saber se ela é de Deus. Então, caso você tenha a oportunidade de se aproximar, procura perceber se a linguagem dessa pessoa é espiritual. Porque se as palavras, se a conversa que você está tendo com a pessoa não te leva a se aproximar de Deus, pelo contrário, é daquele tipo de pessoa que quando se trata de conquistar, ou como é que fala esse negócio? Dica já é um calão antigo, aqui parece que já mudou, já não sei. Mas pronto, deve ser isso mesmo ainda, né? Chachar, sei lá. Não, chachar é pior. Né? Chachar é dos nossos avós. Então, mas vamos lá. Você vê que a pessoa só está focada, por exemplo, naquilo que é o sentimento em si, a vontade da carne. Primeiro dia que vocês estão juntos, conversando, ou segundo dia já está a falar em beijo. Já está a falar ou não está a falar, mas a mão já está saliente. Esse indivíduo não está bem. Esse indivíduo está com problemas espirituais. Vai te deixar cair. Vai te afastar da presença de quem? De Deus. Bom, primeiro dia, segundo dia, aliás, ainda que fosse 1 mês, 2 meses, 1 ano, nós aprendemos que dentro da presença de Deus há ordem e disciplina. E essa ordem e disciplina nos faz fazer as coisas de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Então, não pode haver contato físico sem que haja primeiro o casamento. Certo ou errado? O namoro não é para que haja contato físico. O namoro é para que vocês se conheçam. Na verdade, é para vocês serem amigos. É para vocês conversarem, explorarem um ao outro quem é a pessoa de fato e de verdade. Mas ele esquece o que é mais importante, que é procurar conhecer, e já quer
apertar, já quer não sei o quê, já quer sair. Não dá. Então, você tem que ter olhos clínicos para observar isso. E não vir com a história de que ela vai mudar. Não vai mudar. Porque o caráter da pessoa é assim. O caráter dela ou dele é assim. Então, se você achar que com o tempo vai mudar, você está entrando numa furada. Você vai entrar num trabalho que depois vai ser obrigado a fazer corrente para o indivíduo que você conheceu dentro da onde? E é uma burrice isso. Porque eu tenho a oportunidade de fazer a melhor escolha, escolho errado e ainda terei que entrar num processo de fazer corrente de alguém que eu conheci dentro da onde? Está errado, pessoal. Não pode. Então você tem que ter esse cuidado para você não errar. Mas voltando ainda na aliança, nós temos aqui, por exemplo, o sal como símbolo de lealdade. A Mary falou, por exemplo, que você tem que olhar se o indivíduo ou se a menina é batizada com o Espírito Santo. E a pessoa batizada com o Espírito Santo, de fato, tem frutos. E um dos frutos é a lealdade, que nós também podemos chamar de fidelidade. Há uma fidelidade. Há uma lealdade. Então, o sal é símbolo de lealdade, de conservação e incorruptibilidade. Pessoas que não se envolvem com a corrupção, que não seguem propostas erradas, que não seguem coisas que possam comprometer o relacionamento. Nessa questão, nós, por exemplo, às vezes nos deparamos com situações que temos que ajudar, aonde o motivo da briga é o fato dela sendo mulher e ter amizades masculinas. Não é possível uma mulher casada e ter amizades masculinas, e quando se trata, às vezes, de pessoas que nem o próprio marido conhece. Eu quero fazer uma pergunta a vocês: está certo ou está errado? Está errado. Por mais que você diga que não há nada, mas você está abrindo uma porta para que o teu relacionamento tenha problemas. Você está abrindo uma porta para que haja desconfianças, para que haja ciúme. Mas não existe isso. Não existe. Se nem amigas, se forem amigas, mulheres como você, que não são da fé, que não estão alinhadas com os teus propósitos, com a sua visão, nem mulheres você deve ter pessoas como amigas do seu lado desse jeito. Imagina homens. Imagina homens. E vice-versa. Homens que têm amizades femininas, que a esposa não quer, não conhece. Não tem como. Não existe amizade entre sexo oposto. Não existe. Não pode existir isso. É mentira. Ah, não, é minha amiga, é meu amigo. Não, isso não existe. Não pode existir. Há alguma coisa. Se a Bíblia diz, deixará o pai e a mãe, imagina as amizades, né? É. Quando você... Se o pai e a mãe, a gente já tem que cortar um pouquinho os laços afetivos, né? Porque também podem se intrometer no casamento. Imagina os amigos. E nós já vimos situações da melhor amiga trair com o marido. Frequentava a casa como uma irmã e acabou na cama do... Então, todo cuidado é pouco. Imagina, a própria mãe, a Bíblia diz que você... Olha aí. Não, está na Bíblia, ou não está? Deixará o homem o pai e a quê? E a mãe. Se o pai e a mãe você tem que deixar. Imagina aquelas pessoas que não fazem parte da sua família. Então temos que ter muito, mas muito cuidado. Então, o sal
é símbolo de lealdade, conservação, incorruptibilidade. Por isso, quando Deus orientava o povo a usá-lo nos sacrifícios, ele queria lembrar que a aliança com ele deveria ser eterna e inquebrável. Esse é o mesmo tipo de aliança que deve existir no casamento. Deus não criou o casamento para que haja divórcio. Não, Deus não criou o casamento para que houvesse divórcio. Mas, por conta da falta do sal, a falta desses elementos, fidelidade, conservação, preservação, hoje nós assistimos casais que casam, depois de alguns anos, acabam se separando. Mas a separação não é a vontade de quem? Não é a vontade de Deus. Então, você não vai casar para se separar. Você vai casar para viver com a pessoa até um dia Jesus levar vocês. Só que para você entrar num casamento duradouro, você tem que obedecer esses princípios. Senão o teu casamento está fadado ao fracasso. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Mas, e quando os problemas surgem? A fidelidade não pode estar atrelada às circunstâncias. Se você quer levar a sério essa aliança, precisa ser fiel em qualquer situação. Aqueles casos, não, eu já não aguentava mais. Sempre que eu quero me relacionar com a minha mulher, ela inventa que está com dor de cabeça, ela inventa que está cansada, por isso é que eu traí ela. Quer dizer, há um problema, mas esse problema não deve ser resolvido criando outro problema. Não é justificativa para você trair. Por isso é que aqui está falando, a fidelidade não pode estar atrelada às circunstâncias. Aconteça o que acontecer, a partir do momento que você formou uma aliança com aquela pessoa, você tem que ser fiel a essa aliança. O máximo que você pode fazer é orar. Meu Deus, já não estou aguentando mais, mata essa mulher. Não estou aguentando mais, mata esse homem. Estou brincando. Mas não ser o quê? Infiel. Na verdade, a infidelidade é falta de caráter. Não importa o que motivou, mas se ela aconteceu, houve uma falta de caráter, né? A pessoa ela não é fiel porque está tudo certo. Não, nós temos que ser fiéis até quando as coisas não dão certo. Por exemplo, você casou com alguém e essa mulher não consegue dar filhos por algum problema biológico. E você dizer, não, eu me separei porque ela não faz filhos. Isso é falta de caráter. Você quebrou uma aliança feita no altar, que estariam juntos em todos os momentos, na doença, na saúde, enfim. Aqueles votos que nós fazemos, esses votos não é da boca para fora. Eles serão provados dentro do casamento, dentro de uma convivência a dois. Então, todo homem que deixa a sua esposa porque é estéril, porque ela não chega junto na relação íntima, ou por algum outro motivo, ele não tem caráter. Simplesmente isso. E não adianta justificar. Não adianta tentar enfeitar, tentar convencer a sociedade que a culpa é do outro. Não, nós, quando quebramos essa aliança, simplesmente estamos dizendo para todo mundo, eu não tenho caráter. E até porque quando o casal se ama, não é a falta de filho que vai os separar. Quando a gente ouve muitas dessas histórias de casais que não ficam juntos ou acabam se separando porque ou um ou outro fica buscando filho e só que o filho não está vindo. Mas o filho é aquilo que Deus acrescenta na família, porque vocês já são uma família. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vocês já são uma família. Ah não, mas a família, a minha mãe quer neta, quer neto. A mãe quer neto. Eu falo na tua mãe que não vai ter neto. Ué, como então? A mãe vai ter neto. Pô,
Será que o amor que você tem da tua esposa está atrelado ao ter filho ou não? Está atrelado ao ter uma mansão ou não? Está atrelado em ter um carro ou não? Não, deixei porque ele não tem carro. Deixei porque ele não ganha bem, hoje também está na moda. Quando o marido perde o emprego, a mulher o quê? A mulher se separa. Quer dizer, hoje as pessoas atrelam a vida sentimental ao status, às condições econômicas, às condições financeiras. Está errado, pessoal. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Com filho ou sem filho, com dinheiro ou sem dinheiro, com casa ou sem casa, se vocês se amam, há uma aliança ali que tem que ser preservada, e vocês não podem quebrar essa aqui. Aquela história também que a gente sempre ouve, não, como estamos a viver uma situação muito difícil, vai na casa da sua mãe, eu fico aqui, ou sei lá também onde é que ele vai, para depois, quando as coisas melhorarem, isso nunca dá certo. Eu nunca vi isso dar certo. Na maioria dos casos, deu o quê? Errado. Porque ela vai conhecer alguém, onde você vai também vai conhecer uma outra pessoa, daqui a pouco aquilo vira um inferno. Se não tem onde morar, se as coisas estão mesmo difíceis, vocês dois se pegam, ficam na rua, dormem na rua. Então vocês não se amam. Deus viver como uma só quê? Uma só pessoa. Então não pode não, você vai na casa dos teus pais, às vezes a família da moça tem condições financeiras, ou a família do rapaz, alguém tem condições, e não quer suportar aquele período, então ele com pena dela, não, você vai na casa dos teus pais depois, não, vão juntos debaixo da ponte, pegam um papelão, dormem lá e tal, até vocês resolverem os vossos problemas. E a família nem deve saber que vocês estão passando esse problema. Vocês têm que ser maduros o suficiente para poderem resolver os vossos problemas sem interferência de ninguém. Por isso que não é bom ter filhos antes de uma vida financeira estável. Porque senão vai marido e mulher e os filhos para debaixo da ponte. A carrada é maior, né? E as crianças não entendem. Elas não entendem a fome, elas não entendem o frio, elas não entendem os mosquitos e vão ficar reclamando. Então, filhos vêm, claro, eles têm que vir para formar uma família, mas depois que as coisas estiverem estáveis, seguras. Mas há pessoas que não têm nem casa própria, mas já têm 3, 4 filhos, nunca vai ter a casa própria. Porque essas crianças são despesas, e muitas despesas. Então, quando é que você vai ter a casa própria? Está fazendo o caminho contrário, né? Primeiro, aliás, antes de casar já tem que ter, isso é para os homens, antes de casar já tem que ter a casa própria, pelo menos, não falo o carro, mas a casa própria, e a menina que aceita casar com um homem que nem casa tem... Elas também são rápidas, não esperam ele ter, são rápidas, não, vamos já casar e tal... Porque às vezes, filha, elas também querem fugir já da casa dos pais. Querem se livrar das casas dos pais. Então não espera o indivíduo ter a casa... Mas isso aí é sério. O certo é primeiramente preparar o quê? As condições. E depois de casar, primeiro, vocês têm muitos desafios. Quando você casa, tem o primeiro desafio que é a adaptação. Se vier um filho, logo no princípio do casamento, vocês não vão se conhecer. O casal não vai se conhecer. Será um casal estranho. Por quê? O tempo que vocês iam dedicar em conhecer um ao outro, vai ser atribuído àquela criança. A mulher não vai ter tempo para o marido, porque tem que cuidar do quê? Da criança. Você vê, a maioria das traições, às vezes, surgem quando depois a mulher... concebe ou dá luz a filhos, porque a mulher deixa de dar atenção ao esposo e fica a cuidar da criança. Quer dizer, veio na hora errada. É uma coisa boa, mas veio na hora o quê? Errada. Então, depois de quanto tempo deu fazer filho? Olha, eu aconselharia pelo menos depois de 4, 5 anos. O que vocês acham?
Depois de 3, 4, 5 anos, vocês se conhecem minimamente. E ainda não é tudo. Porque vocês têm que ter tempo para sair junto, conversar junto, passar dificuldades juntos, superar outras situações juntos. Quando o filho chegar, vai encontrar bases, alicerce. Quando a mulher ficar cuidar do filho, para ele já não dói, ele já não se sente só, porque já se conhecem, já se adaptaram. Mas, puxa, primeiro mês, casou, ou segundo mês, né? 3, já está. Poxa, aí também, pessoal, você tem que usar tem que usar sabedoria. É pressa de quê? Fazer filho é pressa de quê? Parece que vocês não estão vendo como é que Angola está. As coisas já não estão lá muito legal. E você sozinho aumenta no teu sofrimento. Depois começam a fazer vídeo aí na internet. Ah não, eu tenho 5 filhos, estou a sofrer. Quem te mandou fazer boi de filho? Você que fez os filhos, aguenta. Ou o governo é que tem que dar de comer os teus filhos? Amigo, você fez os filhos, aguenta. Os filhos são teus. E não é para levar na casa dos pais. Eu, se sou pai, não aceito o filho dos meus filhos. Por quê? Ele é que fez os quê? É ou não é? Aguenta. Agora, para você se sair bem nisso, você tem que ter inteligência. Você tem que usar a fé com inteligência. Já casei, não vou fazer filho agora. Depois de 3, 4 anos, faz um planejamento. Vamos fazer um. Depois passa mais 2, 3 anos, faz outro. E acabou, já fecha. Não, porque tem pessoa que faz tanto filho, parece que não tem travão. Nossa. Vocês não conhecem o que se chama planejamento familiar? Não sabem? Não sabem? Vai na farmácia, procura um médico, procura o ginecologista, faz planejamento familiar. Mas vamos voltar no nosso assunto. É melhor, porque já estamos aí longe. Aí, olha só o que é bacana, que é forte aqui, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós precisamos ser esse sacrifício vivo para o nosso cônjuge. Então, eu vou me sacrificar por ela, ela vai se sacrificar por mim. É um dando a vida pelo outro, como nós já falamos. Amém, pessoal? É um dando a vida pelo outro. Agora, se tiver filho, é assim, é dando a vida por ela e também pelos filhos. O sacrifício dobra. Por isso é que há coisas que você tem que fazer na hora certa. Amém, pessoal? Amém. Faça na hora certa. Porque se você fizer na hora certa, você não vai ter nenhum problema. Nenhum problema. Eu não estou dizendo aqui para vocês não terem filho. Não. Os bispos, os pastores têm filho. Então, mas nessa questão de ser sacrifício um com o outro, é você ser um sacrifício vivo, você ser o próprio sacrifício. Hoje não oferecemos mais animais no altar, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Agora nós mesmos somos a oferta. Tudo que você faz no casamento deve ser feito para ele ou para ela. O verdadeiro sentido da aliança de sal. Quando você serve seu cônjuge, você está servindo a Deus. Então, se você faz o que Deus mandou, não porque seu cônjuge merece, mas porque você está fazendo uma oferta para ele, a sua aliança de sal está valendo ali. Amém, pessoal? Amém.
Isso é extraordinário. Às vezes, eu vejo a minha esposa me servindo, né? A comida, tal, roupa, tudo que envolve o casamento. Eu até fico com pena. Pô, você sacrifica muito, trabalha muito e tal. Mas também eu entendo, você está fazendo a sua oferta, né? E parece que nós homens, a nossa oferta é menor. Por isso é que a gente tem que tratar bem, tratar com amor, tratar com carinho. Chegar em casa, saber como é que a mulher está. Isso faz parte. Um beijo, fazer um carinho na cabeça. Filha, como é que você está? Vem de trás, abraça. Diga amém. Amém. Você pode fazer isso. Custa. Chegou em casa, nem cumprimenta. Há homens assim, né? Chegou em casa, Maria, o jantar. Já chega perguntando a janta. Não, mas graças a Deus estamos agora num mundo mais evoluído. As pessoas já não são assim, é ou não é? Ainda estão assim? Sem falar dos TikTok, né? Perdem tempo no telefone. Seria bom quando você entra em casa os telefones estivessem todos desligados para se darem mais atenção um ao outro. Isso ia ajudar bastante. Para terminar, pessoal, às vezes um decide ser o sal e o outro não. Isso é um sacrifício enorme, mas não significa que Deus não está vendo. Ele vai honrar a sua fé. Ou outra pessoa muda, ou Deus a tira da sua vida. Mas se você obedece, deve confiar na fidelidade dele. Confiar na fidelidade de Deus. Aquela parte que no início falamos, que nós não fazemos o bem esperando algo em troca. Quem é de Deus sabe disso. Então, eu não faço o bem achando, não, eu vou fazer para que o meu marido também faça. Não, eu simplesmente faço porque o amo. E amar, é bom que todos saibam e todos coloquem isso bem dentro de si. Amar não é beijinho e abraço. Amar não é sentimento. Isso é o que o mundo nos ensinou. As novelas, os nossos pais, talvez. Amar é fazer o bem, simplesmente isso. Não importa a circunstância, não importa se eu vou ter esse bem de volta, não importa se ele merece que eu faça o bem. Amar é fazer o bem, ponto final. Então, quando eu entendo isso, eu faço o bem, não importa se ele vai fazer. E com certeza, se eu fizer o bem, eu vou ter o bem de volta, porque quem dá, recebe. Eu tenho que confiar nessa palavra. Eu vou receber, mas não importa se eu não estou recebendo no momento. Eu vou continuar a fazer o bem. Então, quando eu faço o meu papel de esposa, eu estou simplesmente pensando em fazer o bem. Agora, se ele não vai fazer o papel dele de marido, o problema não é meu. O problema é dele, porque a minha parte eu estou fazendo e Deus está vendo. E como Ele está vendo, Ele vai me honrar por fazer a minha parte. E ele disse que às vezes parece que os homens fazem pouco, mas quem provê tudo para uma casa é o homem. São papéis completamente diferentes. Ele é o provedor e eu sirvo ele por amor. Então, eu não posso pensar que ele faz menos do que eu, porque eu estou todo dia lavando, passando, cozinhando. Não. Eu não posso também exigir que o meu marido passe, lave e cozinhe. Se ele fizer o meu papel, ele vai deixar de fazer o dele. E aí as coisas vão se tornar difíceis em casa. Mas ele também não pode exigir que eu trabalhe fora. Eu trabalho fora se eu quiser, porque não é meu papel trabalhar fora. Eu trabalho fora se houver necessidade extrema e se eu gosto. Então, nenhuma mulher é obrigada a trabalhar fora. Mas as mulheres têm a obrigação de fazer a casa ser um pedacinho do céu. Que tudo esteja em ordem. Limpeza, comida, roupa, os filhos, tudo. Essa é a obrigação da mulher. E a obrigação do homem é prover. Então, um homem que não provê deixa de ser... Essa é a lei natural da vida, né? Mas hoje em dia elas não querem ficar em casa. Elas querem mesmo trabalhar, ganhar o dinheiro delas. Mas aí vai ter que dar conta da casa. Ninguém me impede de trabalhar fora, mas eu tenho que ter essa consciência. Que eu vou ter que limpar quando eu voltar cansada, estressada, porque trabalhar fora estressa.
Então, mas ainda assim eu vou ter que chegar em casa e fazer o que uma mulher deve fazer, porque senão a casa desanda. E há confusão, há brigas, há cobranças, exigências, e aí vai. Por isso é que quando o marido chega em casa, e aí filha, o que é que nós vamos jantar hoje? Não, estou cansada, não cozinhei, você vai lá na cozinha. Aí começam os problemas. Também cheguei agora. É complicado. Aquilo que eu penso, eu tenho que ser suficientemente capaz de cuidar da minha esposa, ao ponto que ela não precisaria trabalhar. Mas se ela trabalhar, ela tem que dar conta das suas responsabilidades. Eu acho que é por ali. Amém, pessoal? Amém. Cada um tem que conhecer o seu papel, porque senão não dá certo. Por isso é que eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres que têm cargo de destaque na sociedade, que não conseguem durar no casamento. Na sua maioria estão sozinhas. Por quê? Porque não vão conseguir conciliar casamento e as responsabilidades que tem. Imagina uma mulher que está habituada a comandar homens. Tem 100, 200, 300 homens sobre sua responsabilidade. Aí vez chega em casa, coitada, confunde as coisas. Pensa que o marido também é um dos empregados. É ou não é verdade? Então, para evitar, minha filha, fica só aqui em casa. Cada um tem que... Porque tem umas que confundem, ou não? Imagina uma mulher general, que está na unidade, todos soldados. Aí ela chega em casa dando berro, pensando que o marido também é um soldado. Não, em casa o marido é o cabeça. É ou não é verdade? Tem umas que não sabem separar as coisas. Quando Deus diz que a mulher é auxiliadora, é nessa vertente. Porque quando a mulher deixa de ser auxiliadora, desculpa, mulheres, vocês se tornam terríveis. Quando vocês deixam de ser auxiliadoras, vocês se tornam terríveis. Então Deus, para baixar a vossa bola, disse: olha, vocês sejam auxiliadoras dos vossos maridos. Então o homem é o cabeça, a mulher é auxiliar do marido. Essa que funciona. Agora, se você tem responsabilidade, não confunda. É da porta para fora, da porta para dentro. Quem manda quem é? É o homem. Amém, pessoal? Amém. Ele é que manda, ele é o cabeça. Na minha casa eu sou o cabeça. Eu sou o cabeça. A minha palavra é a última. Está aqui. É a última. Porém, mas isso faz bem a ela, porque ela se sente protegida. Ela sente que está com um homem de verdade, não está com uma mulher igual em casa. É ou não é? Quando eu digo é então ela sabe, não, tem um homem, tem um marido. Porque quando ele diz você também diz é complicado, pá. Então é assim que a gente tem que agir no casamento, certo, pessoal? Nós vamos fazer uma oração para que Deus te dê sabedoria e para que você seja de fato esse sal no seu lar. Fique de pé, por favor. Isso. Eu queria hoje, se possível, eu quero orar com os solteiros aqui na frente do altar. Certo, pessoal? Com os solteiros aqui na frente do altar. Você que é solteiro, que é solteira, vem aqui na frente do altar, por gentileza. Isso. Mas seria bom sempre nunca deixar as coisas ali, tá? Nunca deixe as vossas bolsas no lugar. Espera aí. Eu acho que eu falei da forma errada. Porque eu estou vendo aqui pessoas que já têm marido e estão a vir aqui na frente. Pessoal, ainda que você não seja casada na conservatória, se você tem um marido, tem uma esposa, nesses termos, eu considero nesses termos casado. Então você não precisa vir na frente.
Se você está vindo na frente e você tem já um compromisso, já é noivo, é noiva, porém ainda não casou, eu não queria que você viesse aqui na frente também. Tem alguém que já tem compromisso aqui e veio? Todos vocês não tem ninguém. Amém. Então aproximem-se mais, por favor. Filha, são muitos. São muitos. Não, o cameraman. A culpa é do pastor Luiz. A pessoa não está casada. Espera aí, minha gente. Todos vocês não tem mesmo ninguém. Nossa, não me faças isso, pá. Tá certo. Como nós falamos no princípio, mas isso eu vou falar depois. Então vamos orar, tá, pessoal? Peça a Deus que Ele te torne esse sal e que você consiga ser a extensão da aliança com Deus no seu lar, no seu casamento também. Certo, pessoal? Feche os seus olhos, põe a mão no coração. Isso. Fale com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, nós te apresentamos todos estes solteiros que estão aqui hoje em busca, meu Pai, de um parceiro, de uma parceira, alguém que também já tenha um compromisso contigo, alguém que seja fiel a Ti. Talvez, meu Pai, essa mulher, ela está solteira até hoje porque ela não quer errar, ela não quer fazer uma má escolha. Por conta dos ensinamentos que o Senhor tem passado, ela está à espera, meu Pai. Então que o Senhor venha providenciar, meu Deus, a pessoa que convém a ela. A pessoa, meu Pai, que já tenha também um compromisso contigo, que saiba ser fiel, que saiba ser leal a ela. Em nome do Senhor Jesus, abra as portas para a vida sentimental. Abençoa esse solteiro, essa solteira, meu Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos para que ela veja aonde está a pessoa com quem o Senhor quer que ela forme uma família para glorificar o Teu nome. Por isso, meu Pai, nós abençoamos todos os solteiros e solteiras que se encontram aqui. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja com ela todos os dias, em nome de Jesus. Sim, nosso Deus e nosso Pai, abençoa os casais que aqui estão, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar esse lar. Dê sabedoria a esse homem, dê sabedoria a essa mulher. Dê sabedoria, ó Deus, de forma que ela consiga, meu Deus, dar a volta por cima das lutas que ela tem enfrentado. Meu Pai, aprendemos que temos que ser o sal, que temos que ser o sal da terra. Eu diria, meu Pai, temos que ser o sal da casa, o sal do lar. Meu Pai, o sal para o marido, o sal para a esposa. Meu Pai, faça com que haja esse sal no relacionamento. Que o Teu Espírito, meu Pai, possa de facto, meu Pai, agir. Meu Deus, toma tudo, toma a nossa vida, toma o nosso ser na vida de todos, meu Pai, que aqui estão. Espírito Santo, nós te pedimos, ó Deus, entra em nossas vidas, entra em nosso lar, entra dentro de cada um de nós também, para que possamos tomar as melhores decisões, meu Pai. Oh, meu Senhor, faça isso. Nós te pedimos, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Aleluia. Jesus, vem cá, vem me tocar, meu coração, eu teu altar, eu vim aqui pra te buscar. Senhor, vem, dá as mãos à tua esposa, vem me tocar, o teu Espírito e o teu Espírito
nos unir. Nós somos parte de ti, partes de ti. Oh, vem, Senhor, oh, vem, Senhor, vem nos tocar, vem nos tocar, nosso coração é o teu altar, é o seu altar. Queremos te adorar. Queremos te louvar. Sem ti não há vida, Espírito amado, vem, Espírito amado, vem. Queremos te adorar. Queremos te louvar. Sem ti não há vida, Espírito amado, vem, Espírito amado, vem, Espírito amado, vem, Espírito amado, vem. O Espírito Santo é o sal. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem os elementos que levam o seu casamento a ter sabor, o seu lar a ter sabor. Então busca Ele agora. Diga: meu Pai, vem na minha vida. Vem, meu Pai, dentro de mim. Eu preciso da Tua presença, meu Pai. Eu preciso, Deus, do Teu Espírito. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero tê-lo dentro de mim, para que eu possa, ó Deus, refletir a Tua imagem no meu casamento, refletir a Tua imagem no meu lar. Ah, meu Senhor, vem agora. Eu quero mais e mais de Ti, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Faça isso, meu Pai. Nós queremos a Tua presença em nós. Queremos o Teu Espírito em nós. E que o Teu nome seja engrandecido. Que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Abraça a sua esposa. Abraça o seu marido. A solteiro, abraça o corpo. Que o Espírito Santo possa fazer de vocês uma aliança, mas uma aliança eterna, uma aliança que nunca será quebrada. A vontade de Deus é que vocês fiquem até um dia vocês serem promovidos. E você que é solteiro, que você consiga fazer a melhor escolha, alguém que vai viver contigo para o resto da vida. E o fato de você não ter ninguém agora não pode ser motivo de desespero, porque você já é feliz. Você tem Deus dentro de você. O casamento é apenas para complementar aquilo que você já é com Deus. Por isso, meu Pai, eu te peço, receba a vida de cada um de nós, e que o Teu nome seja glorificado, exaltado, em nome do Senhor Jesus. E todos que querem digam amém. Amém. Digam graças a Deus.